quase metade da população brasileira sofre com sobrepeso ou obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano o SUS gasta quase R$500 milhão com tratamento de doenças associadas ao excesso de peso. O fórum de hoje vai discutir os direitos das pessoas que sofrem obesidade. Aqui no estúdio do programa eu recebo a coordenadora de endocrinologia da Secretaria de Saúde do DF, Lilian Paes, e o advogado constitucionalista e conselheiro da OAB-DF, Leonardo Mundim. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Na correria do dia a dia, nem sempre dá para parar e comer com calma. Um lanche rápido muitas vezes substitui o almoço ou jantar. Também não sobra tempo para fazer exercícios. Mas a dieta desequilibrada e o sedentarismo trazem graves consequências. A população brasileira está engordando. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que a proporção de pessoas acima do peso no país avançou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%, sendo que 1,14% das mulheres e 0,44% dos homens apresentam quadro grave. Mais do que uma questão de estética, um problema de saúde. A obesidade é um fator de risco e está relacionada a 26 doenças. Por ano, o Sistema Único de Saúde, SUS, gasta 488 milhões com tratamento de doenças associadas ao excesso de peso. Em 2011, por exemplo, elas foram responsáveis por 7 milhões e 600 mil procedimentos ambulatoriais e mais de 200 mil internações hospitalares. Doutora Lilian, a senhora pode definir para mim o que é obesidade? O conceito de obesidade é um excesso de gordura corporal para aquela massa, para a altura da pessoa, para a massa corporal dela. Né? Então é em cima do IMC? Em cima do IMC. É o meio mais fácil de quantificar a obesidade é o IMC. Uma obesidade grave seria acima de... Acima de um IMC de 40. O universo jurídico também segue essa linha? Define a obesidade, encara as pessoas com obesidade através do IMC? Sim, até porque o próprio Ministério da Saúde tem uma gradação dos índices de massa corporal. Ele considera uma obesidade leve e preocupante, aquela acima de 30 até 35, uma obesidade já considerada grave de 35 a 40, e quando o IMC, que é a divisão do peso pelo quadrado da altura, passa de 40, já é obesidade mórbida. Quando ela é vista como uma doença? Porque, se não me engano, há um CID para a obesidade, Na realidade, a obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, né? Ela tem CID. E ela não é só a obesidade grave, a obesidade grau 3, que nós consideramos grave, a obesidade grau 1 e 2 associada a comorbidades, né? Ou seja, quando ela já vem com doenças. Pela portaria do Ministério da Saúde, as últimas foram publicadas agora em março, a 424 e a 425, elas consideram que ela se torna preocupante quando o IMC ultrapassa o cálculo de 30 quilos por metro quadrado. Para a senhora, da área da saúde, é mais interessante que a obesidade seja vista como uma doença? Ela deve ser encarada como uma doença e deve ser tratada. Mas o que o nosso colega falou, realmente é verdade. A gente tem que trabalhar na prevenção da obesidade. E é isso que essas portarias colocam. O importante é a prevenção para que não deixe que ela aconteça. Apesar dessa preocupação e dessa consciência, a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando, não é? Bastante, mas o que mudou principalmente na nossa vida, na vida da população do Brasil e do mundo, foi o estilo de vida, né? A genética mudou muito, não mudou, a nossa genética, que é a base, não mudou muito, mas o estilo de vida mudou. Nós temos hábitos alimentares ruins, né? Uma comida palatável, barata, com uma alta densidade calórica, e pouco nutritiva, né? E essa comida, ela estimula, que é com uma propaganda maciça que nós temos, né? Principalmente no horário infantil, para as nossas crianças, associado a uma inatividade física, né? A população pouco faz atividade física. E as crianças, hoje, em vez de brincarem, elas estão mais na frente dos videogames, da televisão, dos computadores, né? Como é que as pessoas obesas estão colocadas na nossa legislação? Pois é, a necessidade é que elas possam ser respeitadas com a sua dignidade nas relações de consumo, nas relações de trabalho, nas relações sociais.
É por isso que eu me oponho a essa consideração, ainda que exista uma classificação específica, né, da obesidade como em si uma doença. Porque a pessoa obesa já é vista associada a valores negativos, como falta de força de vontade, comodismo, falta de autocontrole. Se ainda incrustarmos essa ideia de que seria também uma pessoa doente, é uma situação complicada. É claro que a classificação é feita pelos médicos, né? Mas a gente já viu várias situações em que as classificações foram sendo revistas, né, a partir de uma análise nova. Eu não gostaria que isso fosse realmente considerado comumente na sociedade. É uma pessoa especial que precisa de uma atenção especial, precisa de um tratamento desigual para que ela possa ser tratada como igual, porque muitas vezes no constitucionalismo igualdade é você tratar desigualmente os desiguais. E a partir da compreensão de que ela não é uma pessoa doente, apenas uma pessoa diferente, uma pessoa que tem uma necessidade especial, né, eu acho que vai ficar melhor em termos de dignidade dessas pessoas que enfrentam essa situação. Quer dizer, temos que estar atento ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A legislação tem que estar atenta a esses dois direitos. Perfeitamente. Até o Distrito Federal é muito avançado nessa legislação, e a doutora Lilian pode confirmar. Aqui nós temos, por exemplo, o atendimento prioritário a pessoas obesas nas filas. Nós temos a necessidade de assentos garantidos, não só, como todos sabemos, em cinema, teatro, mas também em ginásios esportivos, também em restaurantes. Restaurantes também devem reservar assentos para pessoas obesas. No mínimo 3% dos assentos desses locais que eu mencionei. Os ônibus têm que ter pelo menos 2 assentos destinados a pessoas obesas. E outras coisas podem ser obtidas no avanço, como, por exemplo, como acontece no Rio de Janeiro, em que escolas, cursos e até locais para realização de prova de concursos públicos tem que ter pelo menos 10% dos assentos reservados para o conforto e o atendimento, em último fim, à dignidade da pessoa obesa que ali se encontra. Leis federais deviam estar atentos a esse tratamento, né? Existem propostas de leis tramitando, federais, mas elas ainda não foram aprovadas. É um dever do Estado zelar também pela saúde das pessoas, não é? Como o Estado se posiciona? O Estado tem trabalhado e tem trazido vários planos de assistência, como o plano de assistência para doenças crônicas não transmissíveis, em qual a obesidade está inserida, quer dizer, o tratamento para a obesidade está inserido, que é colocado não só o tratamento do indivíduo já obeso, mas medidas para evitar a obesidade, que passam desde estímulo a uma alimentação saudável, redução de preço de alimentos ou por diminuição de impostos, né? São propostas para diminuir o preço de verduras, legumes e frutas, estímulo a diminuir comida com muito sal, com muita gordura, também o álcool e o fumo. O que mais? Nas escolas, como você colocou, tem o plano da escola saudável, com uma proposta de uma alimentação saudável nas escolas públicas. E nas escolas particulares existe um projeto de cooperação com as instituições particulares para uma cantina saudável. Quer dizer, um cuidado para curto, médio e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo. Porque, uma vez instalado, nós sabemos que a modificação do estilo de vida é uma coisa difícil de ser alcançada. Então, depende do próprio cidadão obeso e da resistência de manter uma alimentação saudável. Apesar de todos esses cuidados, às vezes a pessoa precisa chegar lá no final da fila, que é a cirurgia bariátrica, né, que me parece ser o ponto extremo no tratamento de um tratamento, né? E talvez pelo valor, não é muito fácil se conseguir, seja pelo SUS, né? E muitas vezes isso vai parar no judiciário, né? E surgem críticas sobre judicialização da saúde. Eu vou fazer o seguinte, então vamos fazer um rápido intervalo. Eu gostaria de voltar no segundo bloco tratando sobre essas questões das cirurgias bariátricas. Nós vamos dar só uma pausa nessa conversinha e voltamos em instantes com o programa Fórum.
Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre o direito das pessoas que sofrem com obesidade. Aqui no estúdio do programa, recebendo a coordenadora de endocrinologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Lilian Paz, também advogado constitucionalista e conselheiro da OAB-DF, Leonardo Mundim. Doutora Lilian, como é que é a realidade do Distrito Federal para essas cirurgias? A Secretaria tem uma equipe que atende essa população, que faz toda a parte de educação, de preparo e pós-operatório também da cirurgia bariátrica. E de convencimento contrário também? De convencimento contrário também. As equipes de endocrinologia trabalham nos vários hospitais da rede que têm equipe, nos seus vários graus de formação da equipe, na realidade, porque você, para tratar o obeso, não é só o médico, você tem que ter junto o nutricionista, o psicólogo, e deveria ter o professor de educação física, né? Às vezes um fisioterapeuta. Cirurgia invasiva, cara, o pós não é simples. E na realidade, e as pessoas não podem ver como um atalho, né? Na realidade, as pessoas têm que entender que mesmo com a cirurgia, elas vão precisar mudar o estilo de vida. Então, elas têm que ser preparadas psicologicamente para isso, né? Elas têm que aprender um estilo de vida novo para não ter problemas no pós-operatório. Apesar disso, muita gente vê como única saída, né? Como a tábua de salvação. Apareceu cirurgia bariátrica, é por aqui que eu vou. Como existe alguma dificuldade para se conseguir em alguns estados, aí entra o judiciário em campo, né? Eu acredito que tenha uma demanda boa para esse tipo de ação. O que acontece? Tem uma resolução da ANS do ano passado que deixa muito claro, repetindo algumas normas anteriores, que os planos de saúde são obrigados a cobrir a realização das cirurgias bariátricas. E aí surge um outro problema dentro dessa situação. Existem hoje 4 modelos adotados como bons pelo Ministério da Saúde de cirurgia bariátrica. Doutor, só um minutinho, só lhe interrompendo, o senhor falou em plano de saúde com essa obrigatoriedade. Mas parece que alegavam que poderia ser uma doença pré-existente, tinha uns caminhozinhos que estavam trazendo essas questões aqui para o STJ. Como é que está isso? Isso, o STJ decidiu, há aproximadamente 2 anos, pela sua 3ª turma, que o plano de saúde não pode alegar que a obesidade seria pré-existente à contratação do plano, para negar uma cirurgia bariátrica. O STJ disse o seguinte, que na verdade o plano de saúde, se quisesse poder ter esse direito de rejeitar o pagamento de uma cirurgia dessa natureza, deveria ter feito ele, plano de saúde, um exame prévio no segurado antes de aceitar a sua admissão. Salvo, obviamente, caso de extrema má-fé, o que é muito complicado de ser comprovado. Mas o fato é que, uma vez constante essa obrigação de o plano de saúde custear a cirurgia bariátrica, surge um novo problema para as pessoas obesas. Qual seja, existem 4 tipos de cirurgia bariátrica aprovados, considerados bons pelo Ministério da Saúde. O 4º, inclusive, foi incluído na última legislação de março desse ano. Eles têm custos diferenciados. Então, muitas vezes, o plano vai querer pagar o mais barato. E, quando isso acontece, isso vai gerar necessidade de uma intervenção judicial para que ele pague. Bom, qual que é a segunda... Mas eles também têm indicações diferenciadas, desculpe. Perfeitamente, indicações diferenciadas. Sim, na realidade, não é só o que o plano quer pagar, mas tem que ter a indicação do cirurgião e da equipe multidisciplinar. É exatamente esse o ponto que gera o conflito e que leva o caso para o judiciário, que o médico indica o tipo A e o plano de saúde, muitas vezes, os médicos até reivindicaram isso na última movimento que fizeram, o próprio plano de saúde quer interferir, às vezes, na prescrição feita pelo médico, para ele poder economizar seus custos. E isso gera demanda judicial. Qual que é a segunda forma de demanda judicial mais comum nesse caso de cirurgia bariátrica? É quando a pessoa não tem plano de saúde e pretende realizar essa cirurgia via SUS. Então, o SUS tem que custear, se ele não tiver a estrutura que existe aqui no DF, por exemplo, ele precisa custear isso perante uma clínica privada. E, em geral, negam. Aí há necessidade de entrar na justiça para conseguir que o juiz determine a realização dessa cirurgia sob as expensas do SUS. Como se trata de saúde, existe um trâmite mais rápido para esses temas? Exatamente. É um caso típico em que se consegue uma medida liminar.
Certo. Obviamente que o juiz vai analisar caso a caso. Pode ser que a pessoa esteja numa situação de obesidade que já está causando várias comorbidades, né, especialmente em nível de doenças cardiovasculares, e que ela precise de mais urgência. Isso vai ser dado em nível de liminar. Pode ser que não. Se ela não precisar, o juiz vai analisar. Se ele achar que pode se aguardar a manifestação do poder público e o trâmite normal do processo, ele será aguardado. Diga, Mas doutora. mesmo assim, nós devemos ver que o paciente estar pronto para a cirurgia não é assim, não é uma decisão pura simplesmente judicial. Ele tem que estar pronto também do ponto de vista clínico, né? Ele precisa, porque às vezes um super obeso, uma pessoa com IMC muito alto, ela tem riscos maiores de ser operada. Então ela precisa perder peso antes dessa cirurgia. Aquilo que nós conversamos, ela precisa ser preparada para a cirurgia. A doutora colocou... E nesse preparo inclui a perda de peso. A doutora colocou muito bem. Essa necessidade acontece no pré-operatório e também no pós-operatório. Inclusive, a última regulamentação do Ministério da Saúde, ela traz até claramente a questão do direito da pessoa obesa à cirurgia no abdômen, nas mamas, nos membros, e depois da cirurgia... Cirurgia plástica. Quando fala em plástica, parece que é estética. O plano deve gostar de fazer essa confusão, né? O que acontece? É o direito da pessoa a essa cirurgia plástica pós-operatória da bariátrica, no abdômen, nas mamas, nas pernas, nos membros, né? E também o acompanhamento psicológico para se adaptar à nova situação que ela se encontra após perder abruptamente, né, uma grande quantidade de peso. Obviamente que a pessoa acaba incorporando a sua condição, né, no seu modo de proceder, no seu modo de ver o mundo, e de repente ela passa uma realidade nova e ela precisa que o Estado mantenha esse procedimento para que ela se adapte à nova realidade em que ela foi inserida em razão daquela cirurgia bariátrica. Repito, aqui no DF, o sistema está indo, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista da saúde pública mesmo, tem ido bem. Mas, lamentavelmente, não é o que se vê em todo o Brasil, ensejando, então, a necessidade da intervenção do juiz para que repare ou para que assegure os direitos a essas pessoas. Houve uma redução da idade mínima para a realização de cirurgia, não é? Houve para 16 anos e um aumento também da idade máxima, né, que era 65 anos. Na verdade, a idade máxima acabou, né? Vai ser avaliado caso a caso. E a idade mínima, que era 18, passou para 16, desde que haja risco à saúde daquele paciente a ser operado. Foi uma intervenção interessante, no seu ver? Foi. Mas, assim, mesmo assim, eu continuo falando que nós precisamos intervir mais nas políticas de prevenção. Certo. Né? Sem esquecer o tratamento, mas temos que ter mais leis não, que elas sejam observadas, né? O preconceito contra pessoas obesas, a pessoa que comete algum tipo de preconceito é enquadrada em que lei? Olha, a pessoa obesa, ela está numa situação de fragilidade por causa dessa pré-concepção, né, como eu disse agora há pouco, de associação a valores negativos, né? Então, assim, em todos os lugares que ela convive socialmente, ela pode sofrer algum tipo de discriminação. O Código Penal traz vários tipos que podem, em tese, ser aplicados. Vai depender da forma como for proferida essa ofensa a ela. Pode ser uma difamação, pode ser uma situação típica de discriminação. Aqui no DF, por exemplo, nós temos na nossa lei orgânica do Distrito Federal, que é equiparada à Constituição, e também na legislação própria, né, do DF, temos 3 leis tratando do assunto, é o risco de estabelecimento que permitir a situação de uma ofensa a essas pessoas obesas, como também a outras pessoas em situação socialmente vulnerável em termos de desigualdade, sofrer advertência, sofrer multa e sofrer até mesmo a revogação do alvará de funcionamento, né, em casos em que não respeite os direitos da pessoa obesa. Na realidade, qualquer situação que constrange o ser humano, ela deve ser evitada, né? Deve ser. Eu estava lendo um dia desses sobre uma empresa, uma companhia aérea, que estava querendo estabelecer valores diferentes de acordo com o peso da pessoa. Pessoas mais pesadas deveriam pagar uma passagem mais cara. E tinha uma explicação lógica para isso, porque se gasta mais combustível para se transportar mais peso, então seria alguma coisa razoável se pagasse pelo peso que você leva no avião. Um caso desse, é o mundo se adaptando a essa nova realidade de pessoas
maiores, cada vez mais tendo pessoas com sobrepeso, ou é um caso de discriminação? Eu acho que isso é muito complexo, né? A lei que está sendo feita é para garantir lugares no transporte público geral para os obesos. Né? Mas quem são os obesos? São os grandes obesos, né? São pessoas que, nesse momento, elas precisariam não de uma poltrona. Eu acho que é isso, né? Não só de uma cadeira no avião, seriam 2 cadeiras no avião. E eles teriam que fazer... Tem empresas que querem cobrar mais pelo caso. Isso aí é uma outra situação. Tem uma que quer cobrar pelo peso da pessoa. E existem empresas que querem cobrar, já que você utiliza 2 poltronas, que pague 2 passagens. O obeso, nós não temos que protegê-lo, ele não deve pagar a mais. Mas a população está engordando? Está. Mas nós temos que fazer medidas para que isso seja evitado, porque a obesidade em si já vem acompanhada com doenças cardiovasculares, como você colocou, osteoarticulares, com aumento da incidência de diabetes, e isso tem um custo de saúde pública muito grande, mas não é só a saúde pública, é a saúde do próprio indivíduo, física e mental. Né? Sobre esse aspecto, nós temos na Constituição o chamado princípio da solidariedade. E ele foi muito discutido, muito colocado em debate no julgamento da contribuição previdenciária, recentemente, alguns poucos anos atrás, no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Na medida que vivemos em sociedade, nós precisamos ter a consciência de que estamos todos juntos no custeio das coisas necessárias para o bom funcionamento do Estado e para a ajuda mútua entre as pessoas que vivem nesse país. Então, por exemplo, nós temos a situação dos idosos. Os idosos têm direito a certos assentos gratuitos no ônibus. Quem vai pagar por eles? São os idosos por ter direito a esse assento? De maneira alguma. Nós, outros que não somos idosos ainda, vamos ratear esse custo com base no princípio da solidariedade. Eu acho absurda a ideia de você cobrar mais de uma pessoa obesa, porque ela pode pesar mais no avião. Se, por acaso, isso gera um custo e as empresas conseguirem, junto às autoridades públicas competentes, o direito de cobrar algo a mais, creio que esse algo a mais deva ser diluído entre as pessoas não obesas, ou seja, de todos os passageiros, um aumento geral nas passagens, ainda que mínimo, em termos de princípio da solidariedade. E não imputar ao próprio beneficiário desse direito de poder viajar com certo conforto também no avião, até porque ele até sofre para viajar naquelas poltronas apertadas, né? Mas não se pode carregar a ele o custo de uma situação que deveria ser vista para melhorar a condição dele, para facilitar o conforto e, portanto, a dignidade também, lato sensu dele. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com a coordenadora de endocrinologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Lilian Paz, também com o advogado constitucionalista e conselheiro da OAB-DF, Leonardo Mundim. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode enviar também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.